Que bom ter companhia para nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos uma obra que é referência para muita gente, O Lar Adventista. Isso mesmo, é uma compilação de escritos da Ellen G. White, né? Exatamente. A gente tem aqui uma análise bem detalhada e, bom, a ideia é olhar para as ideias centrais, ver o que ainda faz sentido hoje e, claro, a inspiração que tem nesses ensinamentos. É uma riqueza de material, sem dúvida. Com certeza. Vamos então, assim, desempacotar isso juntos. Para começar, o que é exatamente o Lar Adventista? Assim, de forma geral. Olha, é uma coletânea, né? Foi publicada lá em 1952 Certo. e reúne textos que Ellen G. White escreveu por muitos anos, tipo desde 1860 até perto de 1915. É considerada, assim, uma base fundamental da filosofia adventista sobre a família. Uma pedra angular, como se diz. Exatamente. E o interessante é a abordagem, não é só espiritual, sabe? Uhum. Ela mistura um pouco de tudo, sociologia da família, psicologia, pedagogia cristã, ética para o dia a dia em casa, orientação pastoral. É bem completo. Uma visão holística, então. Isso. A ideia é que o lar é, sim, uma instituição divina, mas também é a primeira escola onde se forma o caráter, sabe? E um lugar de amor, de segurança. Um santuário mesmo. E é legal pensar no contexto dela, né? Ellen White. Ela viveu numa época de muita mudança. Muita mesmo. Revolução industrial, as cidades crescendo. E isso mexeu muito com as famílias. E a perspectiva dela não era só teórica, né? Ela era esposa, mãe. Teve 4 filhos e aconselhava muitas famílias. Isso faz diferença. Com certeza. Fica muito interessante ver como essa vivência pessoal parece, assim, transparecer nos conselhos práticos que ela dá. Totalmente. E o que eu acho fascinante é como princípios espirituais bem profundos viram conselhos práticos para o dia a dia. Dá um exemplo. Claro, tipo quando fala dos fundamentos da família. Não fica só no é uma instituição divina. Certo. Explora os vários propósitos. Companheirismo do casal, apoio mútuo e até a preparação da família para a eternidade. Tem essa dimensão maior, sabe? Entendi. E nos relacionamentos, que é um ponto tão crucial, como isso aparece? Ah, de forma bem concreta. Na escolha de com quem casar, por exemplo. A ênfase é muito no caráter, nos valores espirituais, coisas que duram mais que a aparência, né? Faz sentido. Na comunicação do casal, ela defende uma honestidade muito grande, mas sempre com amor, com paciência e ouvir de verdade, né? Escuta ativa. Essencial. E com os filhos, propõe aquele equilíbrio na disciplina. Firmeza, mas com amor. Evitar os extremos, sabe? Nem deixar tudo solto, nem ser duro demais. Que é um desafio enorme para os pais hoje. Exato. E um ponto que acho incrível é a atenção não só ao que fazer na disciplina, mas ao estado emocional dos pais na hora. Algo que a psicologia hoje fala muito. A liderança dos pais vista como serviço, como modelo. E a vida espiritual dentro de casa. Isso tem um peso grande no livro, certo? Enorme. O culto familiar todo dia, orar junto, estudar a Bíblia. Isso é apresentado como a base mesmo, o alicerce que segura tudo. Fortalece os laços e mantém o foco nos valores importantes. É a prática diária que molda o lar. E aí a gente chega num ponto-chave, que sempre gera dúvida. Como esses escritos da Ellen White se relacionam com a Bíblia? Acho importante a gente esclarecer isso. Ótima pergunta. Dentro da visão adventista do sétimo dia, os escritos dela são vistos como inspirados por Deus, sim. Mas funcionam como uma luz menor, digamos assim. Uma luz menor. Isso, que aponta e ajuda a entender a luz maior, que é a Bíblia. Eles não substituem a Bíblia de jeito nenhum. Entendi. São um auxílio, então. Exato. Um auxílio valioso para aprofundar o entendimento dos ensinos bíblicos e para fortalecer a fé e a prática cristã no dia a dia. Um guia para aplicar os princípios bíblicos na vida real. Isso quer dizer também que, apesar de ser central para os adventistas, o conteúdo tem um alcance que vai além? Com certeza. Se a gente olhar de forma mais ampla, a sabedoria que tem ali sobre comunicação, respeito, educar filhos, resolver conflitos, cultivar a espiritualidade em casa, são necessidades humanas universais, né? Verdade. São princípios que valem para qualquer família que busca construir um lar com base sólida de amor, respeito, propósito. Não importa a religião específica. A obra fala a todos que valorizam a família. Isso nos leva à questão da relevância hoje.
como é que uma obra escrita com raízes lá no século XIX, início do XX, ainda conversa com os desafios das famílias agora, no século XXI? Com tecnologia, pressões sociais? Eu acho que a relevância continua porque os desafios básicos da convivência humana, da formação do caráter dentro da família, esses não mudam tanto com o tempo, né? Uhum. Os conselhos sobre comunicação honesta, por exemplo, talvez sejam até mais importantes hoje, na era digital, onde tudo pode ficar meio superficial. É verdade. Os princípios sobre disciplina equilibrada ajudam os pais a navegar em meio a tantas teorias diferentes. A ideia de criar um santuário em casa, isso ressoa muito no mundo externo tão agitado, né? Sim, um refúgio necessário. A obra dá ferramentas para lidar com influências externas, sejam culturais ou tecnológicas, e para manter um núcleo de valores, de espiritualidade, que dê sentido para a vida familiar mesmo com tanta mudança rápida. É sobre construir resiliência familiar com base espiritual. Uma visão do lar não só como refúgio, mas como um lugar ativo mesmo, de crescimento, de preparação. Exatamente. Resumindo, né? O lar adventista oferece uma visão muito rica, muito prática e espiritualmente profunda para a vida em família. O valor vai além da época em que foi escrito, dá um norte, princípios para construir lares que sejam fontes de amor, segurança, crescimento e, para quem tem fé, uma espécie de antecipação de algo maior. E diante dessa perspectiva toda, fica a reflexão, né, para cada um de nós. Como é que a gente pode, no nosso próprio lar, cultivar esse espaço de crescimento de caráter e fazer dele uma antecipação real de algo maior, mesmo com os desafios de hoje? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, para outras análises e conversas inspiradoras como essa, fica o convite para continuar acompanhando a gente aqui no Ellen Talks. Esperamos que essa exploração tenha sido útil. Siga o nosso conteúdo, curta, avalie, deixe seu comentário também, é importante para nós. E compartilhe com quem possa se interessar por essa reflexão sobre a vida familiar. Até a próxima!